pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Eu sou a engenheira Marissa Menezes, com a minha fiel companheira aqui, também engenheira notável, engenheira Gisele Azevedo. Isso aí. Trazendo mais conteúdo na área de engenharia para vocês, pessoal. Conteúdos inéditos, com especialistas da área, né? Das áreas aí exploradas, compartilhando experiência e conhecimento com vocês. Agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores e apoiadores que permitem o canal se manter no ar e apoiam a causa. Quem são eles, Isso aí. Vamos agradecer aqui a Procrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions e ao IDD. O nosso muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela parceria. E hoje, nosso tema de hoje é um tema, assim, um pouquinho polêmico, né? Polêmico. Juntas, né? Toda vez que fala de junta na obra, no projeto, o pessoal já, ai meu Deus, já junta, quer juntar tudo e sair correndo. Fora, né? E hoje a gente vai falar, pessoal, de tratamento de juntas, especificamente dos selantes, né? Falar um pouquinho aí dos selantes, que são materiais utilizados nesse tratamento, na vedação desses elementos, né, construtivos aí que dão tanta dor de cabeça para a impermeabilização e durabilidade das estruturas. Claro, trouxemos um especialista, né, um cara que domina o assunto. Não tinha como ser diferente, não né? Tinha, a gente tem que trazer alguém com nome de peso aí do mercado. Com certeza. Né? Fala um pouquinho do nosso convidado aí, Vou falar bem pouquinho para eu deixar ele falar, senão a gente fica falando só, né? Bom, o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro eletricista, engenheiro químico, ele tem pós-graduação em impermeabilização pelo IDD, ó, o IDD tá sempre com a gente, olha... E gestão de negócio. Ele já está aí mais de 16 anos na área de selantes e envidraçamento. Depois ele vai explicar melhor isso para vocês também. E hoje ele é o gestor técnico aí da Dalminas. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, gente. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Um prazer, uma honra para a gente ter você aqui, direto de Minas. Aqui no nosso estúdio. A gente agora tem uns convidados internacionais. Isso aí. Minas não tá tão longe. É um costume dos blogueiros aí, convidado internacional. Internacional, Minas, né? Interestadual. Minas logo ali. Logo ali. É um tirim. É um tirim. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. É uma honra para nós ter você aqui. Eu que agradeço, assim, já assisto o canal, já sou fã de vocês. Muito obrigada. E assim, né, filho do IDD também, né, o IDD... Tem o DNA, tem o DNA, no IDD a gente tem DNA, porque eu formei na PUC, pelas minhas engenharias, e a gente fala lá que é filho da PUC, porque dá um trocadilho polêmico, filho da PUC. Eu fui filho da PUC 2 vezes, e agora DNA e IDD, né? Muito feliz. Cara, formei agora, né? Formei aí em 2023. Show de bola. Tô feliz da vida com... Muito eu acho que não paro aí, não. A gente, parece que quando é picado, né, pelo bichinho, você quer ir mais, quer aprender mais. E quanto mais a gente estuda, aí que a gente sabe que vê que sabe menos, menos né? a gente sabe, é isso aí. É por isso que é o DNA, gente. Não sai mais. É isso aí. Muito legal. Luiz, conta pra gente um pouquinho aí de como você caiu aí na área de selantes. Vou contar pra vocês. Bom, primeiro, Luiz Eduardo, né? Filho do Guilherme, é bom falar, porque o Guilherme é o fundador da Dalminas. Que legal. Começou com seu pai, meu então. Meu pai, isso. Uma pessoa que não era da área, não era engenheiro, ele era contador. Olha só. Nada a ver, né? Mas trabalhou por muitos anos em empresas de representação comercial e tal, e em áreas de elétrica. E por acaso eu fiz engenharia elétrica, tem nada a ver com meu pai. E em um determinado momento da vida dele, ele... né, ofereceram para ele a oportunidade de trabalhar com selantes, né, uma multinacional americana, e ele passou a ser distribuidor dessa marca. E aí, essa empresa que ele trabalhava não deu certo, e o presidente dessa companhia falou, olha, Guilherme, você é o cara que representa a nossa companhia no Brasil, não, mas em Minas Gerais. A gente te dá uma oportunidade de continuar. E aí, em 1991, ele... né, abriu a Dalminas junto com um outro parceiro e levou outras marcas para lá, mas aí não de selantes, na área de engenharia mecânica. Então a Dalminas foi dividida por um tempo, e eu vou explicar por que eu estou contando isso.
engenharia mecânica, elétrica e distribuição na área de químicos de construção, voltado para selante, mas não esse selante que hoje a gente está acostumado a ver na construção civil de edificações principalmente. Eram selantes mais industriais, né? Não vou te dizer que eram para a área automotiva, nada disso, era muito para a área têxtil, a gente tinha muito... Olha, que interessante. Selante para a área têxtil. têxtil. Selante. Para o maquinário, assim? Para os equipamentos? Também. Para vedação, né? Mas também até para usar na própria para confecção de roupa. Interessante, hein? Infelizmente tinha gente que usava de forma inadequada. Infelizmente teve esses problemas. Mas também muito selante para a área de indústria, mas já voltado para a área de vedação, né? E aí, eu, assim, gente, sinceramente, eu criança, os tubos de silicone, que nessa é uma companhia mais voltada para o silicone, hoje ela também tem outros selantes, nós vamos destrinchar um pouco isso, né, o que é selante e tal, nós vamos entrar nesse caminho. Então, tubinho de selante, de silicone, que era o que eu trabalhava, era corriqueiro nos meus brinquedos. Você brincava com ele. Pra você ter uma ideia, a árvore de Natal da Dalminas, os penduricalhos são tubos. Que legal, tubos bem criativo, dourados, né? Isso legal. já há um bom tempo, não é novo, não. A gente não assim, renova, mas sempre com a mesma base. Bem legal. Mas aí, quando eu fui fazer vestibular, eu gostava muito da área de mecânica e elétrica. E aí, acabei fazendo elétrica primeiro, gostava bastante, né, assim, mas com a ideia de mexer com um projeto de, olha as loucuras, né, área de geração de energia, barragem hidrelétrica. O Brasil, né, hidrelétrica, exatamente, do apagão e tal. Então, foi bem na época que eu entrei na faculdade. E, bom, dentro da Dalminas tinha essa área também, e eu já meio que vislumbrava, mas trabalhava com o sócio do meu pai, que era Humberto, né? E, assim, aprendi a trabalhar não com meu pai, sim com o Humberto, foi muito legal. E, bom, acabou que eles se separaram em 2007 e eu tive que escolher para que lado que eu ia. Poxa vida. Assim, escolher num bom sentido, porque eles terminaram a sociedade de uma forma boa, né? de boa. Que boa. O Humberto abriu a ADV Representações e manteve as representações dele. E meu pai foi continuar com a Dalminas com os selantes. E aí já numa época que os selantes já estavam começando a vir para uma pegada de varejo, né? Então, ou seja, você começar a achar em home center e começar a ter uma linguagem mais, vamos dizer assim... Simples para o usuário, em que o tubo final, mostra a aplicação. Porque, gente, os tubos, né, de selante no passado, na década de 90, apesar de eu não ser tão velho assim, mas eu já convivia com isso, eles sempre foram codificados com números. Não tinha nada na embalagem. Não tem, né? não tem. Selante resistente à intempérie, é isso que está escrito no tubinho, né? E um código, e aí cada indústria tem o seu, né? Enfim. E aí, bom, começou-se a ter essa ideia. E hoje, se você pega dentro de um home center, você vai achar trocentas marcas. Muitas. Né? E aí comecei a trabalhar, até que eu tive uma ideia de ter a minha marca própria, também comecei a trabalhar com isso e desenvolvendo, mas sempre no canteiro. E aí que eu aprendi com meu pai. E aí, um dos negócios fortes da Dalminas também sempre foi o envidraçamento, você falou, né, Gi? Estrutural, que é uma situação um pouco diferente. A gente está acostumado com o selante, você falou de junta, para vedar, para não deixar a água passar. Então, além disso, ele ainda tem a função de carga mecânica. Então, é para suportar. Legal. Então, pensa, gente, uma coisa bem simples para quem está vendo. Prédio envidraçado, você vê aquele pele de vidro, muitas vezes selantes estão segurando só eles, sem fixação mecânica. Caramba, que legal, hein? Isso. E hoje, assim, eu falo por São Paulo, né? O que a gente mais vê são as estruturas pré-fabricadas e todo o fechamento dos prédios comerciais em vidro. Em vidro. E normalmente isso é feito com selante. Já existe tecnologia de fita, né? Então, ou seja, fita dupla face, isso já existe no mundo, né? Não só no Brasil, mas a tecnologia de selantes, ela ainda, e aí no caso é específico do silicone, no outros selantes, a gente pode explicar isso depois, mas no mundo a tecnologia de selante ela ainda é mais utilizada do que as de fita dupla face, né? E aí tem um amplo mercado para selante, né? A gente usa selante em tudo, né? Hoje em dia o pessoal cola até rodapé com selante, né? Caramba! Já viu o pessoal colar até escapamento de moto. Nossa! O pessoal arruma aplicação para tudo, né? Mas você pensar que o para-brisa do seu carro, ele é colado com um selante. Sim. Olha, gente, nossa. E às vezes, assim, a gente vê o material, você não acredita na capacidade que ele tem, né? De suportar a carga. Isso. O problema é quando você não sabe quando usar e qual usar. Verdade. Que é o que a gente mais percebe, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, da variedade, tipos. Tentar ajudar. Vamos tentar ajudar a nossa audiência aí. E aplicações.
Bom, Luiz, você, né, já entrou até no nosso primeiro tópico aqui, né, que o que são selantes, onde normalmente são utilizados, você já comentou algumas aplicações. Tem alguma definição, assim, mais para o pessoal que acompanha a gente entender, né, conceituar? Tem sim. Bom, a gente vai falar aqui hoje muito do selante que ele se transforma em borracha, não dos que são borracha desde o início, os pré-formados. Né, que existem também, são também tidos como selante. Então, a gente vai falar que o selante é um material, né, que está na classe dos polímeros. Ele é um material que normalmente ele é uma pasta, né? Ele pode vir numa embalagem de tubo, de cartucho, né? Ou numa salsicha ou sachê, como alguns falam. Pode vir em balde, em tambor. Aí depende como vai ser a forma de aplicação, né? No Brasil a gente tem muito aplicação manual, né? Com a pistolinha e tal, a famosa bricolagem, né? Você vai lá na bricolagem, na Home Center e acha o aplicador e o tubinho para você fazer a sua própria aplicação de forma simples. Então qual que é o principal, assim, vamos dizer, característica desse material? Ele se transforma em borracha depois do processo de cura química. Quando a gente tem ele monocomponente, o que é o monocomponente? É um produto só. Então ele vem, você abre e usa. Então normalmente, não é uma regra 100%, mas a maioria dos selantes, eles vão curar, ou seja, eles vão secar de uma forma mais leiga, em contato com a umidade do ar. Legal. Não o ar. Mas a umidade, porque né? A gente sabe, eu que tenho alergia, quando eu estou numa situação, por exemplo, agora vamos chegar em maio, Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro, fica bem seco, rinite alérgica ataca por falta de umidade, de água em forma de vapor. Essa aguinha em forma de vapor no ar misturado é o que faz o selante virar borracha. Então, isso é legal, já para a gente dar aquele adendo. Aquela dica, né? Aquela dica. O pessoal fica assim, nossa, mas está demorando muito a secar. Então, por exemplo, se eu aplicar um selante para uma mesma aplicação em Brasília ou em Belo Horizonte em maio, que não chove, que está seco, né, umidade baixa, né, mesmo tamanho de junta, ou no Rio de Janeiro, que é uma cidade úmida o ano inteiro, a velocidade de cura é diferente, para o mesmo selante. Olha que interessante. Então, os selantes monocomponentes, eles têm essa característica de, né, variar o tempo de cura. Isso, né, o brasileiro quer o quê? Eu quero que cure em tanto tempo. Em 3 dias. A gente já teve construtora que falou isso com a gente. Não, eu preciso de um que cure em 3 dias. Eu falo, meu amigo, você constrói no Brasil inteiro. Como que você quer definir isso? Você não define. Isso é uma característica do material, né? Então, é isso. Então, o selante é um material, né, que basicamente a gente utiliza para transição entre materiais diferentes normalmente, às vezes até o mesmo material, mas para preencher vazios normalmente, né, para não passar água, ar, sujeira, é mais ou menos isso. Legal, uma ótima definição, né? A gente tem aí, voltando aí para o tratamento realmente de juntas, interfaces entre materiais diferentes ou até materiais iguais dentro da construção civil, né, nas edificações, que é a nossa área de atuação. O pessoal ainda é muito confuso para especificar os materiais, né, Luiz? Verdade. Assim, a gente tem uma variedade, né, no mercado, a gente vai entrar em quais tipos que tem e tudo mais, mas para especificar quais são os parâmetros, né, de um selante, isso voltando aí para a parte de construção civil, que tem que ser considerados na especificação. Então, assim, acho que para começar, uma das coisas que na construção civil, de forma geral, né, os selantes, eles são muito utilizados em fachada, mas eles são muito utilizados em piso também. Sim, então, a gente tem horizontal e vertical. Verdade. E também muito na área de esquadrias, né, e a janela, porta, etc. O grande problema que eu vejo é que a gente ainda usa muito produto de varejo nesse mercado técnico. Isso é um problema, né? Nós vamos discutir isso um pouquinho à frente. Qual que é o principal ponto? Discutir a química do selante. A base dele... eu imagino que para quem vai escutar falar, meu Deus, o cara vai falar de química, não é possível. E assim, não, é óbvio que nós vamos tratar isso de uma forma mais simples, mas é importante você entender um pouquinho primeiro qual é a base. Né? A base, gente, por exemplo, a gente pode falar que existem, você falou de tipos, eu vou até talvez adiantar um pouco, porque é importante na parte de especificação. Para poder entender, para especificar, sim, né? Mas o que eu vejo? A gente vai falar que existem selantes à base de silicone, de poliuretano, selantes acrílicos, né? E existem outros selantes orgânicos, e aí olha só o que eu vou falar para vocês. A gente tem selantes orgânicos e inorgânicos, né? Para quem está escutando no YouTube e minimizou aí, por favor, maximize. Se você está escutando em outra plataforma, depois assista no YouTube.
Aqui, a gente pega, por exemplo, uma pedrinha, né, que é o silício metálico. Então, isso aqui é um mineral. Isso aqui é a base para fazer silicone. Que legal. Né? Então, ou seja, eu defini o polímero é um dos pontos. E o que eu queria contar para vocês é o seguinte, para eu fazer o poliuretano, o acrílico ou o híbrido, que agora tem o híbrido, tem o MS. Não, o MS resolve. Gente, isso é uma pequena parte. E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez... Eu não fiz ela antes em off, hein? Eu já pego as engenheiras notáveis, hein? Ele assistiu para elas gostam de polêmica. Vamos polemizar, vamos polemizar. Aí vamos lá. Dentro de um tubinho, de um produto, assim, vamos colocar de mercado técnico, tá? Quantos % do polímero, ou seja, do silicone, ou do poliuretano, ou do acrílico não, porque ele é um pouquinho diferente, mas do híbrido aí, do MS, ou de outro tipo de híbrido, que vocês imaginam que tem de 0 a 100 no cartuchinho? Ou seja, a base. A concentração de polímero em si. De polímero somente. De 0 a 100, vocês diriam, 0 não pode ser, né? Não. E 100% provavelmente não vai ser também. Sei lá, eu julgo que pelo menos Chutariam metade. Uns 45, 50. Essas foram... O dia que eu tiver um selante com 45, 50%, nós vamos estar bem. Menos que isso? É bem menos. Nossa, Um selante com 20% de polímero, ele já é um bom selante. Caramba. É claro que depende da formulação. Tá. E aí vai uma dica, gente. Cada selante é uma fórmula. Entendeu? Cada código é uma fórmula. Então é como se fosse um bolo. Que eu vou fazer. Eu vou fazer um bolo de cenoura, vou fazer um... Entendeu? Tem uma receita. E aí, eu tô dizendo isso porque o pessoal costuma generalizar. Coloque um selante de poliuretano. Mas qual? Tem tantos, né? Qual? E aí a gente começa a falar de especificação. Então, primeiro, a gente tem que saber o seguinte. Eu preciso especificar pela matéria-prima? Às vezes sim, e muitas vezes não. E aí começa a se falar dos... Aí começa a se falar... E aí começa a se falar dos parâmetros para eu especificar. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de impermeabilização, que eu sei que vocês gostam bastante desse assunto. Muito pouco, né, por sinal. Só um pouquinho. Muitas vezes a gente vai fazer, às vezes, sei lá, uma junta de dessolidarização. Pessoal, se vocês não sabem com a junta de dessolidarização, nome difícil, mudei o plano. Eu tenho aqui o piso e aqui eu tenho a parede, eu preciso ali ter, para que aquele material não tenha trinca, alguma coisa assim, eu vou fazer uma juntinha. Então isso é detalhe de projeto, mas tá, ok. Aí a Maressa vai lá fazer esse projeto maravilhoso e tal, que selante eu vou colocar? Eu preciso pensar, primeiro, no substrato que eu vou utilizar, né? E aí, qual é a capacidade de movimentação? Isso tudo é calculado. Claro que os fabricantes conseguem te trazer informação. E aí vem o primeiro ponto, ninguém fala com o fabricante. Verdade. Entendeu? Esse é um ponto. E quando você vai para o varejo, aí aquele fabricante, ele tem menos informação para te entregar. Então, muitas vezes eu vejo assim, selante multiuso. Né? Eu vejo, vou acabar falando, mas, por exemplo, PU40. Eu tenho uma raiva de PU40 ou MS. Né? Nada contra selantes. Podem ter bons selantes para uma aplicação específica. MS é um polímero. É igual silicone. Não usa silicone, mas o cara está pensando naquele silicone do box. Exatamente. É o primeiro que vem à mente, né? Aquele que cola a cuba. Pois é. Então, aí isso é uma coisa legal. Quando a gente fala de selante para função de suportar a carga, muitas vezes eles são adesivos, eles deixam de ser selante, olha só. Adesivos e selantes nem sempre são a mesma coisa. Tem produtos que deixam de ser selantes para ser adesivos. E em alguns casos eles podem permear os dois nichos de produto, de material, né? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, uma coisa é capacidade de movimentação, que a gente vai discutir, e aí vamos falar até da questão da norma brasileira. Tem a questão do módulo de elasticidade, que é algo hiper importante. Então, por exemplo, vai fazer aquela juntinha da piscina? É baixo módulo. Baixo módulo. Tá, mas o que é isso? Então, a gente tem que começar a estudar um pouco isso, né? Mas quem vai especificar isso, às vezes, não quer se aprofundar. Para isso, a gente tem norma. A gente tem norma para isso, para a gente começar a entender. E o mais importante, procurar o fabricante. O fabricante tem que fornecer o subsídio para isso. A gente não faz isso para mantas asfálticas, para membranas acrílicas ou outros materiais de impermeabilização, né? Lembrando que selantes não são necessariamente para impermeabilização. E vou dizer mais, olha, polêmico de novo. Tem selantes que não são nem estanques. Eles não suportam nem pressão hidrostática. Olha só. Caramba. Então tem que tomar até cuidado com isso. Muito cuidado. Né? Eles não são impermeáveis, vamos dizer assim, materiais 100% impermeáveis. Hoje a maioria são materiais... Hoje a tecnologia está realmente muito bacana. Então, assim, tem um pouquinho de tudo, né? A questão de especificação, acho que a gente pode ir mais por esse caminho.
Eu acho que a questão da norma brasileira, eu posso entrar na norma já? Com certeza. Gente, a gente não tinha norma até 2021 no Brasil, para selante. E a gente ainda está, nós estamos em 2023, a gente ainda está talvez num vácuo ainda dos fabricantes ainda, vamos dizer assim, validarem, né, os seus produtos para a norma brasileira. O que a gente fez aqui no Brasil? Para agilizar o processo de ter uma norma para que vocês possam adquirir um selante para janela, para junta da fachada, para junta do piso, né, precisava de uma referência. Né? E aí né, o comitê da ABNT, no CB22, caiu para o comitê da impermeabilização, né, lá inclusive no IB, né, a gente participou de uma parte. O que a gente conseguiu? Pelo convênio com a ISO, ficou mais fácil e mais rápido traduzir uma norma, a norma europeia, ISO 11.600, que muitos fabricantes já têm produtos validados, né, na região com a ISO 11.600. Então, o que a gente fez? Simplesmente traduziu. Né? Ixi, mas tem Só que ver se isso se não, aplica à realidade, né? É uma norma brasileira. legal? É uma norma legal. Só que qual que é o problema? Ela é de 2002. Então, a gente traduziu, ela sai a BNT, NBR, ISO 11.600, 2021. Então, nos dá uma sensação de uma coisa nova, que foi pensada para agora, mas não. Está bem defasada, né? Mas a gente já tem um primeiro parâmetro. Ali a gente já consegue especificar o material, se vai para a área de fachada, se vai para a área, para a área de vidro, que é tipo G, ou tipo F fachada. E aí, quando é fachada, a gente está falando ali mais de materiais cimentícios, né? Se é baixo ou alto módulo e a capacidade de movimentação, isso aí já dá um belo direcionamento. E por que a gente fala de capacidade de movimentar, de módulo, né? Porque selantes são flexíveis, né? Ou pelo menos eles tendem a ser. Né, eles têm uma flexibilidade maior do que os demais materiais, né? Eles são elastômeros. Eu disse no começo que eles são polímeros, mas eles são elastômeros. Então, existem os selantes plásticos, e a norma fala disso, e aí o que é o plástico? É aquele que deforma e não volta. E não volta. Ou não volta o mesmo tanto que ele... Né, questão inicialmente, né? Isso, que é a recuperação elástica. Mas pela tecnologia que a gente tem hoje, a maioria dos selantes são elastoméricos. Então, a maioria mesmo, esmagadora. E aí, qual que é o problema, sabe? Que eu vejo é a questão da gente ter muito selante de varejo que provavelmente não vai atender essa norma. E a gente precisa conscientizar quem está comprando. Quem que vai especificar, quem vai usar. Porque muitas vezes a gente culpa o comprador. Não, esse comprador... Mas o comprador, ele compra o que é requisitado. Então, a gente tem que conscientizar o usuário. Então, muitas vezes o usuário, ele não é o engenheiro da obra. Ele pode ser o cara que está no balancinho, né? Ele pode ser a empresa, né, um empreiteiro, ele pode ser a equipe da construtora, enfim, são os usuários, são aquelas pessoas que vão requisitar, seja para o engenheiro da obra, para o mestre de obra, não importa, mas que vai requisitar para compras. E esse é o ponto. Por exemplo, quando a gente vira e fala assim, cara, você não pode pedir uma manta asfáltica preta 4 milímetros, você tem que pedir ela, tipo tal, espessura, classe, massa asfáltica, e a gente tem que começar a pensar nisso no selante também. Faz sentido. Sim, total. Né? Total. Né? Então, assim, eu acho que o grande problema é esse. Mas eu vejo evolução e a gente caminha a passos lentos, eu sei que mas a gente vai evoluindo um pouquinho para que daqui a algum tempo o selante seja visto de uma maneira mais técnica e não multiuso. Sim. Qualquer produto que vocês verem na embalagem que é multiuso, gente, não interessa se é selante. Cara, não tem nada que é multiuso. É igual quando a gente vê impermeabilizante que fala, pode usar desde a fundação até a cobertura. Mentira, porque são solicitações totalmente diferentes e eu acredito que é o mesmo que ocorra com selantes. É isso aí. Então, esse é um ponto. Aí você vai começar a apertar um pouquinho a questão da especificação. Mas eu quero usar exposto ao tempo. Opa! Aí a gente tem que começar a falar em durabilidade. A norma brasileira não fala de durabilidade. Aí a gente tem que começar a pensar os que realmente vão... Aí tem que estar com o fabricante, gente. Você tem que sentar com o fabricante. Né? O que eu posso dizer para vocês, e polêmico, como vocês começaram, é polêmico. Mas assim, tudo bem, eu vim da escola do silicone. Mas quando eu fui fazer minha marca própria, eu fiz poliuretano. Híbrido. O que é híbrido, pessoal? Híbrido é o seguinte, nós temos poucos fabricantes reais de polímero para fabricar selante. Então, nós temos, sei lá, 500, 600, 1.500 marcas no mercado. São 4 fabricantes no mundo.
Você sabe que um ponto que eu ia colocar, que eu acho, assim, não participei da norma de selante ativamente, né? Mas você até comentou que o pessoal agora tá numa fase aí de fazer os ensaios para validar, Sim. ver o que chega, quais são as metodologias que a gente tem Sim. disponível no país, enfim. Mas na época que eu atuava na indústria, né, até 6, 7 anos atrás, a maioria não fabricava. Então tinha informação que Isso. nem a própria fábrica tinha acesso. No Brasil, a gente tem muito misturador, né? Então, o que o cara faz? Ele Exatamente. compra o pré-polímero? Não, nada contra, por favor. É, né? cada um tem Não- sua não foi- estratégia e sua isso, forma de não foi negócio. de uma maneira de demérito, não. É porque ele compra, ele compra a batedeira para fazer o bolo. E aí ele mistura. É isso que ele faz. Ele não fabrica farinha, entendeu? Ele não... Não é a especialidade dele, ele vende o Isso. material, mas ele vende já com uma receita Ele tem uma receita. pré-definida. Isso. Muitas vezes Tem o... aqueles bolo pronto. É. Que você só coloca algumas coisas, mais ou menos. Mas eu acho que o bolo pronto, na verdade, ele já te entregou a fórmula. Mas o que acontece? Ali não, ali você mistura tudo, né? E uma coisa que é legal de falar nessa questão da fórmula é que a fórmula define muita coisa. Por exemplo, você vai falar assim, tá, eu vou usar numa junta de fachada de revestimento cerâmico, que é muito comum no Brasil, apesar de muita gente estar deixando de usar revestimento cerâmico por conta de destacamento, etc. Mas... o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, mas eu vou usar tal produto. Aí começa a pergunta, mas precisa de primer? Essa pergunta é batata. É clássica, né? Pois é, mas aí eu digo para vocês, tem selantes que na fórmula você já coloca o promotor de aderência, que é o Olha que primer. legal. O primer está lá dentro, para aquele determinado substrato, né? E aí, gente, química, eu acho química lindo. Pode ser que a nossa audiência não ache, mas eu acho lindo. Tudo é química. Então, assim, e tudo é uma questão de afinidade. Quando eu quis fazer engenharia química, né, já nesse mercado e tal, eu falei, gente, eu não quero construir prédio. Eu gosto de material, eu gosto de entender da afinidade de um com o outro. E é isso que é a questão do primer, né? Que a gente fala, eu preciso de colocar um primer para a manta grudar no... É óbvio. O asfalto não tem nenhuma afinidade com o cimento. Sim. Um é mineral, o outro é petróleo, é orgânico. Só que assim, agora que eu falei, talvez para alguns fez sentido. Mas a princípio ninguém pensa nisso. E para o selante é a mesma coisa. E tem gente que coloca primer sempre. E muitas vezes não precisa. E muitas vezes coloca o primer errado. Então, mas o fabricante quer vender o primer dele, ele não quer que eu use o do outro fabricante. Gente, isso é muito sério. É muito Misturar sério. marca. Primeiro que você perde garantia do fabricante. Exato. Ponto. Esse Primeiro é o ponto. problema ninguém vai assumir, vai ficar Esse nas é o suas ponto. costas. E outra coisa é que os primers, eles são feitos para aquele determinado produto, para ter afinidade, eles foram testados. Exatamente. Então, esse é um ponto que às vezes pode estar dentro da fórmula. Eu até cortando um pouquinho, às vezes quando eu faço alguma questão assim de, que nem você falou da manta, né? Uhum. Eu sempre uso uma analogia com a escola, às vezes. Tem aquela criancinha que é mais quieta lá, que não se mistura. Falo, gente, quando vai fazer uma impermeabilização com asfalto, você precisa colocar um primer para ele grudar. Mas se você tiver uma aplicação já lá, e for um acrílico, um PU... não adianta você vir com asfalto e querer colar em cima do PU. Eles não vão É mais ou menos isso. muito. É mais ou menos isso. Eles vão brigar na escola. E eu sempre uso essa analogia. Gostei. Achei boa. Boa, Achei boa. boa. Gostei. É mais ou menos isso mesmo, né? Ô Luiz, e uma, né, é clássica também essa pergunta, a gente ouve muito nas especificações e obra o pessoal reclama. Com relação à aplicação em substrato úmido, hoje a gente tem alguma alternativa ou ainda não? Então, eu não vou dizer que é polêmico, mas existem fabricantes que conseguem ancorar o produto melhor, porque assim, gente, nós estamos falando com o selante, por exemplo, você vai pegar qualquer aplicação que é aderida, né, a maioria delas tem ancoragem mecânica, e o selante, a aderência é tipicamente química, então eu preciso de ter o quê? Ponte local, né? Eu preciso ter, como é que fala? Eu preciso porosidade. Não só de ancoragem? Eu preciso ter uma superfície, o máximo de pontos possíveis do substrato liberados. Primeiro, por isso que eu falo, limpeza. Sim. Tem gente que fala, não, isso é bobagem. E eu já provei isso em campo, porque eu sou do campo. Eu sou da botina suja. Eu gosto disso. Né? Tudo bem, também... Eu também gosto. Também a minha tá ali, sujíssima. Também, às vezes, a gente fica no back-office e tal, mas eu sou tipicamente do campo. Aprendi no campo, inclusive escutando quem faz. Sim. E, muitas vezes, escutando a teoria do fabricante
E às vezes corrigindo, mas às vezes aprendendo também. Sim. Então, muitas vezes a gente traz para o fabricante. Isso é muito legal, assim, você conhecer o fundamento, conhecer a química, conhecer o comportamento dos materiais, mas comprovar isso em campo. Esse é o mais legal, né? Porque Assim. na teoria a gente acha que vai encontrar uma junta regular, um substrato Exatamente. ideal, e ele não é ideal. Então, voltando na pergunta, o grande ponto que eu vejo é a ancoragem química. Então, gente, é meio maluco, mas é ligação química, ligações covalentes, é meio doido isso. Mas é compartilhamento de elétron, coisa maluca, é muito doido. É doido mesmo, entendeu? É doido mesmo. Compartilhar Tô elétrons, percebendo, pegar nêutrons. Gente, não, mas calma, gente, vai dar tudo certo. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de umidade, porque a água é local onde não vai ancorar. Entendi. E ela vai, de alguma maneira, sair dali. Então, é um local E aí onde... ela tende até a expulsar os Exatamente. pontos que... Ali é ponto que provavelmente eu vou ter falha adesiva, que nós vamos descobrir o que é falha adesiva. O selante vai soltar, né? Tem selantes que conseguem atender melhor um substrato um pouquinho mais? Tem, mas a gente ainda não tem nada como uma metodologia científica para isso. Falar assim, olha, produto vai ser testado num ambiente úmido e a gente vai definir 10% de umidade, tal produto atende. Não tem isso ainda. Até porque tem essa também, né? Quando a gente fala, independente de ser selante, qualquer material que eu falo, pode aplicar em substrato úmido, mas quanto? Né? Úmido o quê? Encharcado? 100%, 90%, 5%? Para cada um é um percentual, Bom, né? Você sabe que na área da impermeabilização tem os milagres no YouTube, né? Sim. Então, no selante não é diferente. Então, tem os camaradas aí que falam, olha, você pode pregar uma pastilha debaixo d'água, mas aí a função é adesiva. Não é de vedação. Sim. Por exemplo, vou fazendo uma piscina, uma junta de movimentação. Exatamente. Tá super em alta no Brasil a questão das juntas em piscina e tarará. Beleza. Mas aí eu não posso aplicar úmido para suportar capacidade de movimentação. Eu vou colocar Ele lá tem que estar bem submerso. aderido nas laterais. Exato. Então, entendeu? Então, precisa de bom senso. E aí, o que eu acho que é mais importante, eu já falei já umas 2 ou 3 vezes, consulte o fabricante. Isso... Eu não sei porquê, mas no selante o pessoal não consulta o fabricante, né? Acha que é um material, tipo, simples, né? Não, eu vou lá, compro qualquer um, serve Isso, pra não, tudo. me dá um PU. Mas como assim me dá um PU? Eu te dou um PU, eu te dou um colchão. Colchão tem PU, espuma de poliuretano. Aí, oi? Entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o selante, que muitas vezes, ele é por onde a água passa, gente. Esses dias eu dei um treinamento, né? Causos são sempre bons, né? Sempre. Eu dei um treinamento para uma empresa de esquadria e eles estavam muito relutantes em usar um selante técnico. Eles usavam um selante de uma marca de varejo, uma marca até muito legal, mas que não é o foco daquela empresa. O foco dela é ferramenta, não é selante. Mas ela, para complemento de linha, ela adquire um selante e põe na marca dela, que é o mais comum no Brasil. Mas tudo bem, nada contra. O que me chama a atenção é uma empresa que produz esquadria, não é kit pronto, produz esquadria, mercado técnico, norma de desempenho, prédio residencial e utiliza o alumínio de ponta, o vidro da melhor têmpera, a empresa de acessórios, a melhor acessório. E qualquer um selante. Aí o selante qualquer um. Aí eu disse a seguinte frase, por onde a água vai passar? É pelo selante. É pelo selante. Como é que você garante desempenho? Liga para esse fabricante, que não é fabricante, para esse envasador, nem envasador, ele compra já envasado, seja da China, da Turquia ou do Brasil, e pede para ele parâmetro de desempenho. Ele não tem. Ele não tem. Porque mesmo. de onde ele compra, o produto também é tido para escoamento em varejo mesmo. Então, por exemplo, o fabricante que eu trabalho, ele tem a divisão técnica, mas ele tem a divisão que a gente chama de private label, que é vender para essas empresas que interessam em pôr marca própria, mas eles são produtos que não estão certificados, às vezes até são bases muito parecidas, não são produtos ruins, entende? Mas, poxa vida, se eu vou usar num local que eu preciso de desempenho, preciso de durabilidade, eu preciso de comprovação. Com certeza. Eu preciso que o produto esteja normatizado, ou que pelo menos o fabricante me garanta que vai funcionar para aquela aplicação. Eu tenho que estar respaldado. Com certeza. Não eu só pensando no projetista, eu vendedor, mas eu como construtor. Ou produtor de esquadria. Aquilo faz parte da sua garantia. Isso, é o seu sistema. Aqui, né, acho que aqui eu sei que eu já escutei de vocês falam muito de sistemas. Igual a permeabilização são camadas. Não é diferente. Se eu vou produzir uma junta,
seja de piso... Ela vai vedar um sistema Isso, todo. é isso. Então, eu tenho 2 estruturas, formou uma junta. Beleza. Mas isso vai formar um sistema. E daí nós vamos pensar como que a gente vai criar um sistema para que fique estanque. Vai ter manta asfáltica, enfim. Você vai pensar. Às vezes o selante é um componente que vai participar do sistema. Às vezes ele é o único produto do sistema. Mas você tem os lábios, poliméricos, você tem um monte de coisa que precisa bem especificada. Adianta você colocar um selante legal se as bordas das juntas... ficar esborcinadas. Exato, esborcinamento aí para quem, né, um nomezinho maluco. Eu não ia falar, mas você falou. Já soltei, né? Mas é mais ou menos assim. Vamos imaginar que é uma garagem. A roda do carro vai passar e vai começar a desintegrar aquela borda. Você começa a ter as quebras das vai quinas. Vai quebrar as quinas, e aí o selante solta. E aí a água passa. Exatamente. E aí perdeu, que o seu sistema foi embora. Eu vou te falar que, assim, de causas, né, eu acompanhei bastante, uns 3 anos a aplicação de selante, assim. E aí uma construtora chamou a gente lá, ainda estava lá em Cotia, né, e aí ele falou assim, o seu selante é péssimo. Falou pra você? Aí eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Não, ele soltou todo. A culpa aí do eu peguei e falei Sempre, assim, né? mas o que aconteceu e como foi aplicado? Vamos lá olhar? Não, vamos, só o seu selante soltou, eu não quero saber. Ainda falou, eu quero meu dinheiro de volta. Falei, olha, eu sou parte técnica, eu vim aqui olhar a parte técnica, vamos olhar. Comercial e aí o comercial depois, a gente resolve. Quando eu cheguei para olhar a junta de piso, primeiro que ele colocou um selante que não era para piso no piso. Já era o primeiro ponto. Quando eu fui olhar a junta, parecia aquela serrinha, né? Que as bordas estavam todas serrilhadas. Nossa. Então, tipo assim, o selante ele não estava grudado na borda, ele estava grudado nas emendas serrilhadas. Entendi. E aí começou a passar carro. Começou. Não tinha como dar certo, né? Tudo. Não tinha como dar certo. Então, tipo assim, a gente é bem isso que você falou. As pessoas não se conscientizam, usam qualquer coisa, falam, vou usar um selante para um selante. E quer ter durabilidade, né? E aí quer que você garanta o processo. Aí a gente pode entrar em durabilidade, que eu acabei começando e não terminei, né? Claro, Às vezes o pessoal tá escutando assim, esse mineiro é meio maluco. Começou a falar de durabilidade, de repente foi pro primer e depois já foi para outro assunto. A durabilidade é interessante porque a gente tem a questão dos intempéries. E assim, aí podem falar o que quiser. O selante de silicone é disparado que tem a melhor durabilidade aos intempéries. E é muito simples, tá? Aqui, de novo, maximizem. Agora eu tô contando, viu, gente? Foi para segurar a audiência. Então, quem não está assistindo, vendo, só escutando, isso aqui é o silício, é a base do silicone. Por ele ser mineral, ele vai resistir o UV. É a mesma matéria-prima do vidro. Por isso que silicone e vidro, né, silicone selante... Tem uma compatibilidade por isso ótima, que o cara né? pode fazer um selante de silicone muito ruim, e a maioria desses selantes que são usados em box, que a gente comentou lá no início, né? Eles ainda aderem ao silicone. Ao vidro, perdão. Mas aí eu vou contar um negócio, por favor, gente, não façam isso em casa, porque senão todo mundo vai estragar a vedação do box. Se você chegar lá com a sua unhinha, então você arranca, porque do alumínio ele solta. Por 2 motivos. Um, porque é um selante que não tem afinidade com o alumínio. E outro, a maioria, tá? A maioria desses selantes que são utilizados. E outro, porque eles colocam uma camada muito fininha, que é um outro ponto. Exatamente. É um outro ponto. A gente precisa de pontos de ancoragem, a gente precisa de ter ali uns 6 milímetros. Mas quem quer 6 milímetros de selante? Não, vai ficar feio. Vai ficar feio. Eu já tive situação de junta de vedação de piso, de alumínio com pedra, da arquiteta falar assim, não vai ficar feio, vai ficar aparente o seu selante. Aí você fala assim, tá, então deixa entrar água, é isso? Aí eu falei, mas... se não fizer, vai... Entendeu? Tudo bem, eu entendo o efeito estético. Estética, eu né? entendo perfeitamente, eu entendo mesmo. Mas tem que ser funcional também, mas né? se você tirar selante dali, Não a vai tendência é funcionar. que ele não tenha pontos de ancoragem suficiente e aí ele solte com o tempo. Né? E claro que não vai soltar imediatamente. Mas se você puxar, né, não façam esse caso, gente. Tá todo mundo puxando no box na hora de tomar banho, né? Vai ficar o Aí box a vai galera lavar. E tem lugar que não impermeabiliza por fora do box, né? Meu ainda Deus. tem essa. Por favor, não façam esse caso mesmo. Grande maioria. Mas pula. Ô Luiz, até aí antes da gente entrar nessa questão dos pontos de ancoragem, que eu acho que está bastante ligado também com os processos de preparo, né, de superfície, tem a questão química, mas também a questão do preparo,
voltando um pouquinho nos parâmetros de especificação, Tá. você comentou um pouco da norma, o que a norma traz hoje, a nacional que está aí em desenvolvimento. Você comentou do módulo, né? Isso. Se é alto ou baixo módulo, da capacidade de deformação, né? E tinham 3, era isso? Assim, traz? basicamente, assim, são vários testes, mas assim, na hora que você classifica, você vai classificar se é para vidro, Que é a o tipo aplicação, G, ou o tipo F, que é para fachada, né? A brasileira é mais assim. Então você fala assim, poxa, mas não tem junta de piso na nossa norma? Não, não tem. Sinto muito. A gente não tem. Junta de piso, Não tem. junta estrutural, junta de dilatação. Norma brasileira Não não fala de piso, Caramba. ela fala de fachada. Nossa. Mas não é difícil da gente pensar um pouco sobre isso. É por isso que eu falei, gente, a gente está evoluindo. Já deu o primeiro passo, Cara, né? a nossa norma não tinha nada. não fala de durabilidade. Como que eu vou garantir durabilidade? Fachada aí, fachada, tá lá exposto ao tempo, tem né? temperismo. Então, assim, beleza. Quando eu vou classificar, no final a classificação sai. Capacidade de movimentação, que é um número, então ela pode ser 12, 12,5, 7,5, 12,5, 20 ou 25. O que é isso? É a capacidade de movimentação em percentual em relação a um corpo de prova. Então, mais uma vez, quem está vendo, aqui tem 2 bloquinhos, né? Então, a capacidade de movimentação é quando eu abro, fecho, de um corpo de prova específico, tá, pessoal? Claro que isso serve para cálculo, mas basicamente é o quanto o selante abre, dilatação, ou fecha, compressão. Né? Então, o máximo que ele suporta em ciclos, mais do que aquilo que foi especificado, ou seja, se é um selante de 7,5%. Então, ele pode abrir 7,5% em relação à junta inicial. Entendi. Então, 7,5%, não é 7,5 centímetros. Fique claro, hein, pessoal? Por exemplo, dando um exemplo de uma junta lá de 2 centímetros, que é sei lá, 7,5 sobre 2. Isso, por Então, cento. gente, percentual abrir sobre... ou fechar. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que vocês acham que talvez seja mais crítico para o selante? Não que não seja nenhum... os dois são críticos. Abrir ou fechar? Qual que é mais crítico para esses critérios de capacidade? Para o selante, em questão de sofrer tensão. Eu acho que é abrir. Eu ia falar no abrir também, né? E se eu falar que é o fechar? É o fechar. É o esmagar. Porque ali a gente tem o esmagamento da cadeia polimérica. Caramba, olha só. Olha só. Porque você já pensa na abrir, vai tipo esticar. É muito legal isso, né? Outra coisa que é muito legal, quando existem selantes, gente, que você abre. Tem um selante que eu trabalho que ele tem um alongamento de 16 vezes. Caramba! Então, teve um vídeo que até um colega me mandou desse selante que eu adoro. É um selante muito... Ele é baixo módulo, ele é muito legal para essa área de permeabilização. Que aí ele pegou um cordão, uma pessoa segurou na ponta e ele marcou na parede assim, 1, 2, 3, até 16 e foi abrindo. E depois eu até compartilho o vídeo, enfim. Cara, 16 vezes. É muito. Aí dá uma sensação que, nossa, eu quero esse. Mas muitas vezes ele não vai funcionar para sua aplicação. Então é um pouquinho disso, né, gente? Só que aí uma outra coisa que eu queria falar é a questão do módulo. Que é o seguinte, quando eu abro o selante, aonde... e aí vamos considerar que ele está aderido nas duas pontas, ok? Aonde vocês acham que está o maior ponto de tensão? No meio ou nas bordas? Nas bordas. Nas bordas. A gente olha para o selante... Você acha porque ele vai... ele pode ir perdendo seção, né? Naquela... Não, nas bordas. E a borda é onde a gente tem 2 materiais diferentes. Exatamente. Então, aí vem a questão do módulo de elasticidade. Quando eu tiver um material que ele é, teoricamente, mais quebradiço, que é o caso de um cimentício, claro que não estou dizendo que vai desagregar, não. Mas comparado com um vidro, com um alumínio, né, um metal ou um refratário, uma cerâmica, um porcelanato, a tendência é a gente imaginar que um cimento, um material cimentício, uma argamassa, um concreto, ele, né, é um material que tende a desagregar. Claro que não facilmente. Então, a gente vai trabalhar com um material que entrega mínimo de tensão na borda. E aí, módulo de elasticidade baixo. Legal. Olha aí. Legal. Entendeu? Vou trabalhar com vidro. Poxa, aí eu posso trabalhar com um módulo de elasticidade mais alto. Mas também depende. Por exemplo, a gente falou lá no começo de selantes para envidraçamento estrutural. Lá não me interessa, porque pensa só, módulo de elasticidade baixa significa que o selante ele movimenta com muita facilidade. Ou seja, eu preciso entregar pouca força na movimentação para ele abrir e fechar. Sim. Tá? Mas quando eu tenho um módulo alto, significa que eu preciso de mais força. Não que ele não seja elástico, porque a gente tem uma tendência a acreditar que ele é rígido, mas não é. Mas imagina um painel de vidro colado com selante, ok?
eu não posso ter um módulo baixo, senão o vidro vai ficar balançando. Vai ficar balançando. E aí a gente começa a ver a aplicação. Então tem que ser um módulo alto. Ele tem a flexibilidade, mas a tensão que ele transfere é maior. Ele consegue se manter bem. Perfeito. Assim, com uma movimentação menor, né? Mesmo sendo flexível. Isso, aí precisaria de uma força muito grande para que ele movimente mais do que um módulo inferior. Então é mais ou menos, é um pouco complexo, mas acho que a gente conseguiu. Ele trabalha um pouco parecido com o trabalho que o vidro exerce, por exemplo. Mais ou menos. É um pouco diferente em outros aspectos, mas no que você está pensando, com certeza. É mais ou menos porque isso. Vai segurar, né? Isso. Ele tá ali para segurar, na verdade. Eu sei que eu fazia algumas... A outra, né? Eu fazia algumas coisas de fachada e normalmente a gente falava, para fachada a gente pensa no baixo módulo exatamente porque a argamassa de fachada ela é mais... Isso. Ela precisa do baixo módulo, porque se for um alto, você puxa as bordas. A argamassa né? vem junto, né? Vem junto, ela solta. Que aí rompe nela, né? A tensão é tão grande que rompe nela. Ou solta. Ou solta. Isso é um outro ponto. Às vezes, o substrato, por exemplo, aí você já tem que começar a pensar ele soltar e aí a capacidade de movimentação vem junto. Então, assim, são propriedades... que estão ligadas, né? E muitas vezes. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio com juntas de dilatação e o prédio tem a deformação por carga de vento além da variação térmica, a gente tem que pensar nisso. Porque as juntas vão abrir e fechar conforme o prédio vai sofrendo com isso, né? Então, aí por isso que a gente precisa pensar no módulo baixo e numa capacidade adequada, né? O que eu vejo muito é a gente dar o famoso tiro de canhão, né? Então, assim, coloca tal selante, 50% de capacidade de movimentação. E muitas vezes o cliente paga mais caro por isso. Mas quanto de informação a gente recebe para especificar? Pouca. Você vira para o engenheiro e fala assim, não, mentira, gente. A gente já chega, a junta já está aberta. É verdade. Agora que eu lembrei, pensando bem, né? Nem projeta, bem, já está lá. Projeta, ela está lá. O cara põe no encunhamento e vai. E vai que vai. Aí o cara abre 2 centímetros da cabeça. Isso aí é o problema. Eu tenho que calcular um selante com a capacidade de movimentação para abertura baseada nos 2 centímetros. Você contando aí, eu tô lembrando dos casos e rindo sozinha aqui, que eu já peguei vários casos de fachada. Uma vez um engenheiro me ligou querendo fazer a vedação da junta de movimentação da fachada com membrana. Nossa. E aí eu falei pra ele, falei assim, olha, mas você vai colocar um selante? Não, eu quero usar só a membrana, porque a minha junta tá muito irregular, eu não consigo aplicar um selante. Então raro, mas acontece muito. Ele me mandou uma foto. É raro, mas acontece muito. A foto, ela começava com meio centímetro. Aí termina com 3 lá embaixo. E embaixo tinha 4 centímetros. Eu falei assim, olha... Honestamente, eu não vou te falar nada, não. Nem membrana, nem selante, corrige a junta aí primeiro. Mas eu falei pra ele, corrige a junta. Então, é um assunto, gente, muito, muito amplo essa questão de juntas, porque existem as juntas que não precisam ser seladas para a fachada. Mas isso tem que ser projetado. Não é uma decisão da obra, deixe-me né, do campo, ver. Igual você está me contando, de... não vai dar certo eu selar. Mas, gente, e se eu precisar selar? Mas ela era necessária. Pois tá vendo? Não faz sentido. Então, assim, essas juntas de fachada, elas precisam ser... Precisa de projeto, gente. Projeto é a chave, Se projeto de impermeabilização já tá difícil, imagina de fachada. Não, e quantas vezes não chegam lá pra gente com essa demanda? Mas você vai entregar também a parte da vedação da fachada no seu projeto? Eu falei, não. Falei, o nosso projeto, escopo, é projeto de impermeabilização. Mas é vedágua. Falei, não é só vedágua. Tem que dimensionar junta, a questão do revestimento, acabamento. Isso aí é outra área, não é a minha. Então, procure, a gente até indica alguns, mas, né, cada um na sua área. E o próprio, né, usuário, a própria construtora, às vezes, dificulta Marissa, isso. Quer generalizar, né? Vou até aproveitar, antes de passar para outro tópico, acontece demais. Essa não é raro, não. Acontece mesmo. Chega pra gente, eu não faço projeto de fachada, ainda. Espero adentrar a essa disciplina. Eu gosto, né? Trabalho isso há muitos anos. Acho muito legal. Mas exige muito mais do que da impermeabilização. Não estou dizendo que a impermeabilização não tem importância, é porque hoje a gente tem muitas normas legais na impermeabilização que nos dá respaldo. Verdade. Você sabe bem disso. Verdade. Na fachada não tem. Elas são muitas normas internacionais e muita coisa tem que ser calculada. Precisa de estudar realmente. Então, o que o cliente fala com a gente? A consultora vira e fala assim, você pode fazer um projeto de junta para mim? De fachada? Aí eu falo, bom, então você quer um projeto de fachada. Não, só da junta. Da junta. Então, você quer um projeto de fachada.
Não, eu quero só posicionar a junta de dilatação. Eu falei, então, para isso eu preciso estudar. Aí você começa a falar, nós temos que saber qual é o tamanho do seu prédio, qual é o sistema construtivo, quanto que ele vai deformar. O acabamento, exato, temperatura, sol poente, sol nascente. Exatamente. Vento. Temos que ver a vizinhança. Tudo influencia. E o cara acha que é só posicionar a junta. Só posicionar a junta para qualquer produto lá. Não é? E ainda briga com você quando você fala. Não, eu achou ruim. Aí eu falei, o que eu posso fazer para você? Teve um caso que eu virei e eles aceitaram. Eu posso fazer uma consultoria de como aplicar, como executar o procedimento executivo de uma junta. Agora, aonde você vai posicionar, meu amigo? Aí não sou eu que vou te falar, não. Aí eu posso te ajudar. Mas aí é uma consultoria sem uma responsabilidade técnica, porque eu não vou posicionar. Eu vou te falar, vou pegar N referências, né, bibliográficas, né, vamos colocar aí referências na literatura de fabricante, dissertação de mestrado, teses de doutorado, que a gente tem pouca, mas a gente tem, né? E aí eu consigo te dar um parâmetro de literatura, que é uma coisa que a gente fala pouco, que a gente precisa ter mais pesquisa acadêmica, não é? E tem pouca. De pigmentação tem pouca, de selante quase não tem. Quase não tem. Né? É muito pouco. E a gente precisa disso. Com certeza. É verdade mesmo. Com certeza. Bom, dos parâmetros, a gente falou aqui de alguns parâmetros de poucos. Poucos, assim. Mas são, assim, são os... Isso aí você atende quase que 80% da demanda, vai. Já ajuda bem, né? Você falar de módulo, né? Eu gosto de referenciar o Paulinho da Planville, vou até falar o nome dele, porque ele mais o Renato Saad, que é um consultor de fachada, e o Renato também, projetista e tal, eles criaram o banquinho. Não sei se vocês viram isso, o banquinho, né? Achei super legal e eu tô dando crédito porque eles que trouxeram isso, que é a questão do capacidade de movimentação, do modo de elasticidade, da durabilidade. Legal. Então isso faz o tripé para você ter aí uma especificação razoável, né? Acaba que a questão da durabilidade, eu já disse isso antes, tem que estar junto com o fabricante. Né? Porque tá ligado direto à base, formulação. Pois mas aí a gente tá falando só aos intempéries. Aí eu vou contar algo que também não chega a ser polêmico, pode ser polêmico para quem escuta, é que a maior parte dos problemas das manifestações estão atrelados à aplicação. Não tá atrelado à especificação, a maioria, né? Caramba. Claro que a especificação é um grande problema. E olha que nem, né? A gente nem tem tanto, se a gente for pensar assim hoje, né? O pessoal não tem essa cultura de especificar parâmetros, e mesmo assim ainda ganha, a aplicação ainda ganha. A aplicação ainda ganha. Porque, gente, aplicar selante não é muito difícil. O problema é que 90% tá no antes e depois. É verdade. Vou falar, gente, aplicar é uma questão de habilidade que você vai tendo com o tempo. Você pega 3, 4, 5, 6, 10 vezes que você fizer, aplicar, beleza. Mas e o preparo, né? O antes e depois. O antes e depois é o problema. Que até o que a gente vai entrar agora, que é, né, qual seria aí o procedimento básico, né, para a aplicação de um selante, ou as dicas principais, aí, os principais erros. Lógico, né? Tem uma pergunta aqui, mas o tipo de substrato com certeza altera o processo, né? E preparo, até coloquei aqui. Sem dúvida. E uma questão também que a gente vê muito que o pessoal não se atenta, não respeita, é o fator forma. Que aí a gente que aí a gente tem, assim, quando eu trabalhei, né, na indústria também, o que eu percebia também que era uma limitação por material, que você precisa conhecer ali daquele fabricante, daquele material, ou não, é algo que dimensiona. Você já brilhou demais nesse comentário. É isso aí. Depende do material. E depende da aplicação. A gente, no Brasil, a gente fala muito de fator de forma 2:1, 2:1, 2:1, 2:1. Realmente, é um fator, aí, para você que está escutando ou assistindo, o fator significa que a largura da junta, ela tem que ser o dobro da profundidade no meio. No meio do selante. Porque como a gente usa o limitador de profundidade, né? E aí, esse é um parâmetro importante. A gente não pode ter adesão em 3 pontos. Sim. Então, é nas bordas e no fundo, não. Senão, a gente limita a capacidade desse selante movimentar e ele vai ter uma falha, que a gente discute. Mas, o que eu acho que é o grande ponto desse fator? Em alguns casos de especificação, por exemplo, eu vou falar aí, sei lá, tem casos aí de pavimento rígido, de alto desempenho, estrada de concreto. Sim. Muitas vezes é 1:1. É 1:1. Entendeu? Então, isso tem a ver com o projeto. Em fachada,
de fato, o 2:1 ele é muito bem aceito. Só que você tem que consultar o fabricante se o selante que você está escolhendo dele atende esse fator. Por exemplo, eu tive uma situação em que, por projeto, até um AFIS, a gente falou de AFIS antes de entrar no ar, que é um sistema de isolamento térmico para fachada, muito usado em construção seca, e deu uma junta de 4:1, uma largura 4 vezes maior, né? Não necessariamente 4 centímetros, tá, gente? Do que a profundidade. E aí a gente precisava achar um selante que aguentasse esse desaforo. 4:1. Entendeu? Olha só que coisa. E a gente conseguiu. Conseguiu, com o fabricante, dimensionar um para isso. Não é o dia a dia da gente. O dia a dia da gente tá aqui mais uma vez. Aqui, ó. Isso aqui é o 2:1, ó. Para quem tá vendo, na minha câmera aqui, ó, a gente tem dois bloquinhos de concreto. Você tá vendo o selante aplicado, ele no formato de ampulheta, né? Então vocês veem aqui, né? Então, chegando até um pouquinho mais perto, não sei se vai ficar nítido para quem tá vendo, mas basicamente porque o corpo de apoio ou delimitador de profundidade, mesmo nome que a gente chama de Tarucel, né? Famoso, Tarucel, Tarucel era uma marca, né? Marca. Ficou, né? Igual Bombril. Igual Bombril, é isso aí, é isso aí. Então, assim, basicamente o que a gente precisa é ter esse formato, né? Nem sempre a gente consegue, porque nem sempre a gente tem toda a profundidade, e quando não tem e não cabe esse corpo de apoio cilíndrico, que é o que a gente utiliza, você pode usar uma outra fita isoladora, desde que seja um material que não tenha afinidade com o selante. O que não pode aderir, né? Isso, ele não pode aderir. Então, fator de forma, o 2:1 é muito bem aceito nos projetos, principalmente fachada, e acredito que para muitas outras aplicações, mas isso tem que ser algo verificado como projeto, né? Sim. Relacionado ao material, legal. Agora, essa questão, né, voltando, fator de forma 2:1 não significa 2 centímetros por 1 centímetro, por favor, não é isso. E outra coisa que eu acho que é relevante falar é a largura mínima de junta. Dificilmente você vai achar alguma largura mínima de projeto indicado por fabricante menor que 6 milímetros. Então, eu estou vendo muita gente fazendo fachadas não aderidas, que são aquelas que o pessoal chama de ventilada, mas não é ventilada, rejuntando painéis de porcelanato, de granito, com 2, 3 milímetros. Nossa. No local de rejuntes e tal. Bom, pode ser que funcione, mas o selante não foi feito para esse tamanho de junta, né? Isso aí é um rejuntamento em que não deveria ser usado selante. Mas quem está usando e está funcionando, dificilmente vai ter o suporte do fabricante. Se der algum problema, tá fora. 2 milímetros é quase uma junta seca, né? Sim. É porque a fachada ventilada ou aerada é aquela fachada em que você permite respiração, você afasta ela da estrutura, mas você impermeabiliza, né? Você tem uma barreira de água e vapor da estrutura. E o que eu tenho visto muito, principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, o pessoal tá deixando o tijolo aparente e afastando a fachada e rejuntando as placas. Tem gente aí que vai escutar aí projetistas que se for sua audiência vai arrepiar. Porque é o que o pessoal está fazendo, né? E aí o selante não é adequado para isso. Pode, como eu disse, pode ser que funcione. Tem gente, mas aí mais usuário, né? Final. Ele pega e, em vez de usar o rejunte tradicional cimentício no banheiro, ele vai lá, não, vou usar selante. Usa selante. Pode dar certo? Pode dar errado. É aquilo, eu aprendi uma frase recente. Isso aqui funciona? Não, depende. Mas ele não foi testado para isso. Exatamente. Depende da sua mão de obra. É igual aquelas colinhas instantâneas, né? Elas foram sendo adaptadas conforme o pessoal ia vendo que funcionava. Mas o problema, gente, quando a gente está no mercado técnico, a gente precisa de metodologia científica. Não dá para ficar arriscando, né? Na tentativa e fabricante, erro. Gente. Óbvio, eu trabalho para fabricantes, mas eu tô aqui como pessoa física. Eu digo, o fabricante não joga para perder. Nenhum. O cara, ele tem que ter... Ele administra o risco até aonde dá. Sim. E aí é complicado. A gente mesmo, né, faz, o Luiz aí trabalha com fabricante, a gente fez parte de assistência técnica. Exato. Pode ser tipo uma vírgula, tá fora da metodologia, não tem garantia. Mas eu fiz tudo isso, aquilo só por causa disso. É isso. Não tem garantia. Fugiu do procedimento, do escopo, né? Isso que eu ia falar. O escopo tá lá, né? Eu quero usar o selante para, sei lá, fazer o rejunte. Sem dúvida. Aí é com você. Mas falando de aplicação, eu acho que é importante a gente pensar no preparo do substrato. Sim, com certeza. E cada substrato vai ter um preparo. Então, os substratos porosos, eles precisam de um tratamento mais adequado. Quer que comece? Acho que... O quê? Falei.
Não, eu volto. Eu vou voltar. E falando de aplicação, tem quanto tempo que a gente tá falando? Não deu Deu uma uma hora hora. agora. Mas tem, aí vai entrar um pouco mais, mas tem alguém agendado? Não, a gente pode... Ah, então Não, beleza. Não, então... Ah, por isso. Ah, Você ficou preocupado com o pipi. Eu fiquei tenso. Entendi. Não, Eu vi beleza. que ele tava ali. Eu falei, Então, não, vou beleza. voltar em falando de aplicação. Você quer bater palminha? Tá. Vamos lá. E voltando para a aplicação, a gente tem que pensar muito no substrato. Cada substrato vai ter um preparo diferente. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês que lá no CB22, onde foi, né, traduzida a norma, que hoje é a norma brasileira, né, a BNT, NBR 11.600, ISO, né, 11.600, a gente como comunidade de engenharia, né, de forma voluntária, como sempre a gente está criando um guia técnico. Que legal. E isso esse guia, ótimo. mas então voltado para quem? Para você que usa selante. Não é para eu, né, para mim que sempre estudo isso, que já sei isso há muito tempo. Não, a gente está tentando criar, não muito leigo, mas também não muito técnico, uma maneira, na verdade a gente está atualizando um guia de 2009 que já existe, fica a dica. Que bacana. E esse guia era quem que fez esse de 2009? Era... Bom, é mais ou menos a mesma turma. Ah, que legal. Tá sendo atualizado, Que só que legal. agora dentro do CB22. Então, assim, legal. né? O Flávio Camargo, Uhum. ele é vamos dizer assim, o secretário, Aham. igual tem na norma, né? A Fabiola Rago tá lá, o Zé Legal. Miguel, né? É o pessoal lá do IB, né? Fazendo, eu participo bastante também, gosto muito, mas vários fabricantes estão envolvidos, Show isso de é bola. muito legal. Muito E legal. precisa que se envolva, precisa mesmo. porque não interessa qual é o aplicador, aliás, o fabricante. É, Interessa quem vai aplicar ver isso. é. Né? Então, a gente precisa preparar bem o substrato, precisa limpar. O pessoal não leva a sério. Substratos lisos, precisa de limpeza. Sim. Ah, mas tem que usar álcool isopropílico? Tem. Por que usar álcool isopropílico? Por que eu não posso usar água? Porque o álcool isopropílico, ele evapora imediatamente. E aí eu já acabo com aquela umidade que a gente falou lá no começo. Exatamente. Uhum. Então, é por isso. Ah, mas e no cimento? Não, aí não dá. A gente vai fazer limpeza de várias maneiras. Você tem que estar com, primeiro, substrato íntegro. Não Sim. pode estar pulverulento, que é uma palavrinha que a gente gosta de usar. Aí eu falo pro pessoal aí, vamos dizer assim, pulverulento, que palavra é essa? Faz o teste do preguinho, pega o preguinho. Preguinho chave, né? Não é Passa a chave, pô, lá. desintegrou, não vai Não soltar o tá legal. selante. Vai soltar o selante. Então, isso tem que ter um pouco de atenção. E a limpeza. Muitas vezes eu vejo em fachadas com revestimento cerâmico, e hoje o porcelanato tem sido mais utilizado, quando eles são aderidos, que o pessoal não limpa aquela argamassa colante da borda. Vai Nossa, soltar vai o soltar. selante. E aí fala, não, seu selante. Igual você falou, né, Gi? Seu selante, seu selante. Né? E a gente já teve várias situações de virar pro cara, inclusive nesse momento eu estou fazendo teste por conta disso, né? No momento que eu estou gravando, lá em Belo Horizonte, um teste tá rolando um teste que o cliente falou, opa, soltou tudo. Mas ele é um cliente consciente de que era um problema de limpeza, a gente viu lá na obra. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que levar ambiente controlado primeiro, limpar, testar. Funcionou? Volta, porque se não funcionar precisa de primer, olha aí, primer. Sim. E uma coisa legal do primer que eu não falei antes de terminar a aplicação é que o primer, muitas vezes, ele pode ajudar a acelerar o processo de adesão. Então, você Legal. precisa aderir Isso é mais. legal. Porque a adesão, gente, é a última coisa que acontece no processo de cura. Então, ele vai virando borracha. Ah, que ele vai curando como se o monocomponente é com a De umidade fora do pra ar. dentro, Ah, é. de Aí fora vem pra de cima dentro. pra baixo e até... Isso. Ah, isso é bom, eu não falei isso. E de cura. acordo com a espessura também, né? Ele cura. Isso. um E se eu tiver, e se eu tiver uma espessura muito grande? Não cura, né? Por quê? Por conta que ele tá confinado. Não tem Exatamente, é contato como com se a ele estivesse umidade, dentro do tubo de novo. É. Chega uma hora que você já tem uma camada impermeável, Que né? não passa que não mais, passa mais a umidade de ar. Olha, interessante. Por isso que é importante respeitar o fator de forma. forma. Olha, eu já vi casos aí, teve um caso no Rio de Janeiro, nada contra o Rio, mas foi no Rio, né? Porque senão eu ficava achando que o problema é do Rio, mas pode ser em qualquer lugar. Que tinha um vão entre um alumínio e a estrutura de concreto, então era uma esquadria, e aí não era uma juta, era um buraco. Assim, buraco, eram 7, 8 centímetros. Nossa. Só que começava com 2 e ia até 7. Nossa. Conforme ia subindo, questão de prumo, né? Pra Pois é. variar. Mas tudo bem, né? Raro, mas acontece muito. sim. Diz, Luiz. Pois é. Gostei. E aí o cara começou a aplicar selante com 2 centímetros, vai abrindo. E ele chegou lá no 7. 7 abrindo e sem corpo de apoio, gente. Meu Deus do céu.
Ah, vocês não entenderam. Igual ele não tira a diferença do prumo na massa e tal. Ah, ele Tirando quis o tirar Tirando selante. selante. Mas escolher um material barato, hein? É. Nossa. Barato, porque ainda tem isso, né? Tem isso. É muito... Tem coisa que a gente vê que você fala, cara, não acredito. né? Não, tem cada coisa que a gente vê. Mas enfim, voltando na aplicação, então a limpeza é muito importante, eu vou repetir, a limpeza é muito importante. Ela responde aí por grande parte do sucesso da aplicação. A aplicação do selante, gente, assim, né, o guia, não sei se tem jeito de a gente dar o link tem, e tal. tem. A gente pode disponibilizar também. O link de edição, 2009, eu não sei se ele é um material que pode ser divulgado, eu não sei, mas enfim... É um guia de 2009 que está sendo... Agora 2023 vai sair também. Então, então dá para esperar o atualizado, né? e a comunidade de engenharia tem que receber isso. Sim. Não é algo que vai ser vendido, entendeu? Porque não faz gratuito, sentido, né? Não faz sentido vender. Né? É conscientizar, né? Conscientizar. A ideia é essa, porque, como eu disse para vocês, especificação realmente é um problema. Sim. Mas a aplicação é pior. Então, no antes, a gente tem que colocar... Aí, olha só que bonitinho isso aqui, ó. Isso aqui, também vou dar crédito para quem eu arrumei, que é o Alexandre Brits. Ele me arrumou isso aqui, né? Que é, para quem mais fiscaliza a obra, que é como se fosse um gabarito para a junta fator de forma 2:1. Que legal. Talvez aí não vai dar para vocês verem, mas aqui, aí você vai falar, pô, mas como assim? Então eu chego na junta, vamos imaginar que a parede está aqui, e ela vai apertar o tarucel, o corpo de apoio, para saber se ele está no local certo. Se ele estiver no local certo, então eu tenho a junta de Gabaritinho aí. 20 milímetros por 10 no meio. Beleza. Ah, mas a minha junta não é de 2 centímetros, ela é de 10 milímetros. Então 10. E aí tem uma coisa que eu queria contar para vocês. 10 por 5 milímetros tem que ser 6. Mínimo 6 milímetros. É o mínimo, né? Na profundidade, muitas vezes na largura. Em alguns casos, o mínimo é 8, olha só. É largura. Para piso, dificilmente você acha... selante para usar. Mas aí é que tá, gente. Fabricante já te entrega. Fabricante do mercado técnico. Sim. Que são que poucos. sabe o que tá vendendo, que são entende poucos, do material. Que são poucos. Verdade. Selante no mercado você tem 500 marcas, mas como eu disse, 4 fabricantes entregam o pré-polímero ou o polímero, ou até mesmo o produto pronto, só o cara muda. Só vender. Exatamente. Então é essa questão da aplicação voltando, né? Fator de forma, você vai lá com um gabarito, coloca o corpo de apoio bonitinho e tal, aplica o selante. Beleza. Aí vem uma outra parte polêmica. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você falar. Antes de dar acabamento. Não, na verdade, falando ainda do corpo de apoio, o famoso tarucel, né? O pessoal às vezes pega a espátula, né? Ah, lindo E essa frase. soca ele, fura ele. Assim, porque isso daqui, isso aí, o Alexandre, um abraço. O pessoal, isso é importante porque você vai colocar ele uniforme. Olha, né? Nada contra a ferramenta do Alexandre. Isso aqui é mais para controle de fiscal, tá? Uhum. Porque na prática, o que a gente pede para o cara que está na obra? Para ele fazer um gabarito de madeira grande. Uhum. Igual você tem as réguas para poder, né? Então, você pode fazer uma régua, pegar aquela régua, desde que ela seja do tamanho, e empurrar o tarucel de forma uniforme. Porque o que a gente vê com as espátulas acontece duas coisas. Ele fica ondulado. Gente, quantas vezes eu já tirei selante fazendo teste de adesão, que a gente vai falar agora, no pós, e aí o selante tem profundidades diferentes porque o tarucel foi empurrado de forma diferente. E aí o que acontece? Parece... linear, né? Não, porque você olha de fora, tá lindo. Certo, Mas aí na hora da movimentação o selante não se comporta da mesma maneira de forma linear. Porque em alguns pontos, na hora que ele é solicitado, eu tenho uma profundidade maior, depois menor. Então o selante ele movimenta mais aqui, menos aqui. A tendência é soltar. E tem um ponto também que isso eu aprendi também lá na indústria, né? E você que está na área pode até confirmar, né, se é real ou não, mas a questão também da dimensão do tarucel, você sempre 25%, eles falam em 25%. 20 a 25%. Superior à abertura da junta. Sem dúvida. Para inserir sob pressão, né? Não é para ele ficar sambando lá dentro da junta. Isso é um ponto legal, porque, gente, mundo ideal, o papel aceita tudo. Mas na obra, né? Então. Mas é porque a gente tem que ter um bom senso nisso quando tá na obra também. Como eu disse, botina suja, tamo lá, tamo junto com a equipe que tá executando. Claro. Então, assim, claro que a gente sabe que a junta vai ter uma variação. Ela não vai ser de 2 centímetros ou de 1,5 de fora a fora. Essa variação não pode ser importante. Até porque senão eu vou ter que ter vários corpos de apoio de tamanho diferente. E a movimentação do selante não vai ser uniforme. Uhum. E isso pode gerar uma manifestação patológica. De fato, pode acontecer. Né? Mas isso que você falou é muito legal, que é o corpo de apoio ter
uma dimensão maior, e aí a gente pede 25, né? A gente, comunidade, não eu, Luiz Eduardo, a Marissa, viu, gente? Ou a Argi. Né? Então, a gente pede, é uma boa prática, mas isso exatamente para ele não ficar flutuando lá, ficar solto. Porque senão você começa a aplicar o selante, ele sai empurrando. Ele empurra pro fundo da junta e você vai ter... Primeiro, você vai gastar muito selante. Quem vende selante não vai achar muito ruim. Primeiro porque vai vender mais no primeiro momento e vai vender num segundo momento, porque vai soltar. Então, vai vender duas. Mas esse vendedor você não vai querer mais. Você não vai, nunca mais você compra dele. Você compra dele, né? Então, o corpo de apoio ele tem que ter uma dimensão maior. Boa pergunta. Né? Mas voltando para agora acabamento, posso falar do acabamento? Claro, porque essa parte é, cara... fundamental. Então, o pessoal usa o tal do detergente para espatular o selante, usa batata, usa o que vocês imaginarem. Eu já vi de tudo. Eu já ouvi. Eu já ouvi o detergente. Falar, tem que ser neutro, o detergente é neutro. Tem fabricante que pede para usar batata. Caramba. Eu já vi. Não precisa falar, mas eu já vi. A batata eu não sabia. A batata eu já tinha ouvido. Gente, vamos comer batata? Não vamos usar na construção civil, não vamos usar alimento. Meu pai do céu, mas tudo bem. Frita a batatinha lá e já... Não é? É lógico. Pois é. Mas enfim, então, esquece detergente, esquece sabão. A gente não vai fazer espatulação úmida. Pode ser que um ou outro... fabricante até aceite isso, mas de forma geral não é uma boa prática. Por quê? Assim, os selantes hoje estão, tecnologicamente falando, estão muito avançados. Muito mais avançados que a própria norma brasileira, né? Eu não citei ainda, mas as normas americanas, elas são bem mais atualizadas. Inclusive, a maioria dos fabricantes que têm unidade de negócio nos Estados Unidos, utilizam as ASTMs para isso. Aí tem mais de uma, C719, C793, tem uma C1521 que a gente vai falar, que é do teste de adesão de campo, muito legal, que é uma maneira de você saber se deu certo. Isso Controle é bom, tecnológico, isso é bom, não é legal? Ótimo, excelente. Mas no acabamento, gente, por que eu não devo chegar lá com a espátula e colocar um detergente? Porque primeiro que o cara usa o dedo. É verdade. Pra começar. Então, tem junta que eu vejo, o cara faz assim, você fica a marca do dedo do cidadão. Nossa. O cara quase deixa a impressão digital, né? Vamos combinar. Olha que perigo. É bom que já dá pra aí deu um problema, já tira digital lá. Já tira digital, é tipo polícia o negócio, né? Já vem aqui, fininho, ó. Você fez coisinha errada, vamos lá. Então, o lance é o seguinte, se eu utilizar o detergente ou qualquer tipo de espatulação úmida, o que vai acontecer? Numa junta de fachada, a tendência é o detergente vir para esse ponto. E a gente tem uma falsa sensação quando eu aplico o selante que minha junta está impermeável. Não, gente, não virou borracha ainda. E aí, olha que loucura. Pela questão de tensão superficial, o detergente entra para a junta. Não necessariamente ele escorre todo. Ele entra um pouco e aí eu vou ter o quê? Ali. Eu vou ter o quê? Falha na aderência ali, né? Falha na aderência em vários pontos. Caramba, olha que coisa. E se for nessa posição, pior, porque de aí todos os lados. depende mesmo, Entendeu? Então, o que a gente tenta, né, pedir? Que não faça isso. Existem espátulas, tanto metálicas e principalmente de materiais plásticos que não têm afinidade com o selante, principalmente de materiais parecidos com o próprio corpo de apoio, de polietileno. Legal. Que você consegue fazer o acabamento rápido. É claro que isso demanda, como a gente falou, você aplica uma vez, aí a primeira você perde um pouquinho, mas você vai tendo. Eu quando vou ensinar alguém para aplicar, se o cara nunca aplicou, beleza, eu vou no beabá. Mas, cara, o cara que aplica todo dia, eu não vou ficar falando coisas básicas, eu vou ensinar o cara ali, eu vou no detalhe. É mais ou menos você falar para um cara que aplica manta há muitos anos. Você vai ficar falando pro cara de maçaria, a não ser que ele faça alguma coisa errada. Você vai no detalhe, você vai no remate, é a mesma coisa. A analogia é mais ou menos a mesma. Eu vou no detalhe, que é essa questão. Então aqui, como eu disse para vocês, preparação e o pós, que é o acabamento do selante. Então aí a gente tenta dar o acabamento abaulado muitas vezes, o que não é obrigatório, mas é uma boa prática para que a gente tenha formatinho de ampulheta, onde o selante vai ter ali uma movimentação bem bacana aqui no meio, que é onde ele vai ser tensionado, mas não é a maior tensão, a gente já entendeu isso também, e isso vai ser muito bom para o selante. Muitas vezes, por uma questão estética, o pessoal faz o acabamento reto. Tudo bem, não tem problema. Converse com o seu fabricante, a gente sempre fala isso, né? Mas não use o detergente. Eu acho que o acabamento, assim, abaulado na questão de piso, aí sim é importante, é legal, né? E muitas vezes uso de selante rebaixado.
Tem detalhe, em catálogo de fabricante tem esse detalhe, porque aí a gente considera como lábio polimérico. Exato. Ali não vai ter o esboçamento. Você reforça a borda e rebaixa ele. E rebaixa para não ter o contato abrasivo. Aí, por exemplo, né, eu falei anteriormente que o selante de silicone para resistência a intempéries, ele é melhor. Mas, por exemplo, mecânica. nem sempre. A abrasão, depende da fórmula, tá, pessoal? Podem ter fórmulas melhores. Mas, de forma geral, para as fórmulas que estão no mercado, os selantes de poliuretano, híbridos, né? O que é o híbrido? O híbrido é o poliuretano, muitas vezes alifático. O que é o alifático? Né? O que é alifático aromático? O pessoal fica doido com isso. Eu sou um pouco crítico, falei em off, vou falar agora. É porque fala-se assim, né? Lá no Top Coat alifático. Cara, realmente, ele tende, o alifático, gente, é ligação simples de carbono, ponto. É isso. Tem outra coisa para falar. Só isso, né? Aromático são ciclos de carbono, né? Benzenos, né? É isso. E aí isso gera propriedades, né, em que o alifático tem a ligação simples, que ela é forte em relação ao V. Mas em relação ao silicone ela perde. Né? Eu não vou entrar nos detalhes de número, mas é mais ou menos isso. O raio V que a gente recebe na Terra, ele é suficiente para quebrar uma molécula alifática, mas precisa de uma radiação forte para isso. E demora mais. No silicone ela não quebra. Então, legal. Não quebra. Não tem força, porque aqui é silício e oxigênio. Vocês já viram algum vidro morrendo na UV? Não. É isso, o silicone não vai morrer. Uma boa fórmula. Não, entendeu? Mas eu já vi um monte de silicone amarelando. Amarelando normalmente a tendência a gente imaginar. Não, mas ali tem componentes orgânicos que foram usados. Então, essa questão de durabilidade, bom, ao tempo eu acabei de explicar, né? E existem sim selantes orgânicos de poliuretano, híbridos, que são, aí eles são muitas vezes, como eu estava dizendo, alifáticos na cadeia principal, mas com silanos na ponta para melhorar a aderência em substratos inorgânicos. É mais ou menos isso que acontece. Mas aí é só o polímero, né? Como a gente estava falando. E aí, bom, fizemos a aplicação. Maravilha. Não usei detergente. Maravilha. Especifiquei bem. Maravilha. Como é que eu sei se deu certo? Não, porque eu olhei pra junta. Tá bonita? Tá fechadinha, tá fechada, bonita, tá né? bonita. Então aí que tá, né, pessoal? A gente, se eu tô usando um selante monocomponente, a tendência é que ele tenha aí um tempo de cura que vai variar de 5, 7, 10, 14 dias, depende do tamanho, como a gente já descobriu, né? Ele demora conforme a umidade relativa do ar e o tamanho do cordão, né? Isso no monocomponente. No bicomponente, que existem selantes bicomponentes, acreditem, para vedação existem, eles têm cura química, então eu posso fazer a profundidade que eu quiser. Inclusive, isso é uma limitação. Se eu tenho uma situação de profundidade... Melhor usar um bicomponente. Legal. Que não eu preciso ter uma profundidade maior, uma determinada situação. Eu vou usar um bicomponente. Por isso, converse com o fabricante. Converse com o fabricante. Show. Eu acho que esse é o melhor ponto, né? Show! E aí, como é que eu vou saber, Marissa? Como é que eu vou saber, Gico, se deu certo? Essa eu não sei. Essa você vai ter que dar a dica pra gente. Controle tecnológico, gente. Controle tecnológico. O que a gente faz? A gente pega a junta, depois de curado, corta mais ou menos 8 centímetros, mais ou menos. Tem uma quantidade certa, mas o bom senso é isso. Corta na borda, né? Claro que só um pedaço, e faz o puxamento do selante de forma perpendicular ao plano. E aí, é uma coisa importante, todo mundo acha que tem que arrebentar. Arrebentou, eu puxo, arrebentou, passou. Ou seja, se eu arrebentou, o resto tá aderido. Depende, tem alguns selantes que você começa a puxar, ele vai, igual que eu contei, um que tem 16 vezes que ele... Entendeu? Esse não, esse aí o fabricante fala, esse tem que ter 300% de extensão. Se eu puxar 300%, aí você tem que medir com régua e tal, e ele não soltar, passou. Tem selante que arrebentou, passou. Se começar a soltar fora do parâmetro do fabricante, significa que não teve aderência. Então a gente faz isso de forma por amostragem. Legal. Isso, gente, é a forma mais legal de você perceber se o seu trabalho funcionou. É fiscalização de obra. É, top. E simples. E simples. É destrutivo? É destrutivo. Mas você não vai fazer isso no prédio inteiro. Né? E aí eu citei a C1521 da STM, ela tem uma metodologia para isso, que de 30 em 30 metros de junta, até atingir os 300 primeiros metros, você faz esse teste. E aí depois, se não tiver nenhuma falha nesses primeiros 10 testes, você faz um a cada 300. Olha aí. Ou então um por andar. Olha que beleza. Não vai destruir tudo, mas pelo menos você vai estar seguro do que e é foi legal feito, fazer assim até o
legal fazer esses testes, fazendo um protótipo também é legal, assim, para Painel teste sempre. É. Painel teste sempre. Para você poder ver até assim, beleza, a especificação tá ok, o pessoal da mão de obra aprendeu, precisa continuar fiscalizando, Quando tem projetista envolvido ou consultor, o painel teste é feito. Eu não sei por que o pessoal tem tanta resistência a fazer um painel teste. Inclusive, não só para testar selante, para testar o sistema. Para tudo, né? Vamos fazer um teste, um painel para isso. É tão mais seguro, né? Mas é que a obra está sempre correndo, né? Eles já estão contratando. A obra ela já começa atrasada, né? Eu tenho essa sensação, porque eles já começam no desespero, né? No gargalo do cronograma. E aí... Mais ou menos isso. Eu quero para ontem, eu quero isso para ontem. Então, é tudo para ontem na obra, né? É isso aí. Às vezes eu recebo lá, né? A gente quer fazer o projeto de importar, que fase que tá? Ainda faço essa pergunta. Fase do projeto ou fase de obra? A obra está iniciada? A obra está iniciada. Falei, em que fase? Fundação, estrutura? Na fase de contratar a impermeabilização. Eu falo, pô, agora a gente vai fazer projeto. Poxa. Na fase de contratar a impermeabilização. Preciso do projeto para semana que vem. Eu falo, tá. Aí eu vou explicar. Vamos usar a frase, né? É raro, mas acontece muito. A gente tem que anotar essa frase. Gostei dessa. Como diria nosso amigo Luiz, lá da Dalminos, isso aí. Nossa, é toda hora. Não, o sonho do projetista de ímper é você ser contratado quando a obra está no anteprojeto. Eu já, assim, posso falar que já consigo, graças a Deus, assim, com muitos clientes, mas são clientes de segunda, terceira contratação. Exatamente, nunca a primeira vez. É isso aí. Nunca a primeira. É porque daí você foi educando a pessoa. Aí legal. Que bom que estão escutando. Tem que educar o mercado todo. Aí você vai de pouquinho. Então, vai aos poucos, né? Mas o primeiro, realmente, teve cliente já que contratou na fase de execução e hoje contrata, né, de anteprojeto. Então... Entendi. Aí, tá vendo, gente? Gente, é um trabalho de formiguinha, mas... não tem jeito. Eu fico feliz por um podcast desse, em que, né, tem uma audiência que é da área. Então, assim, espero que a gente colabore, né? Eu vejo que são muitos assuntos diferentes, certeza, mas todos correlatos. Minha folhinha tá cheia aqui, ó. Então. Bom, a gente falou um pouco de durabilidade, Luiz, mas assim, a norma de desempenho, fala de expectativa de vida útil. Legal. Então, a gente tem algum parâmetro já para essa questão da expectativa de vida útil do selante? Legal. Bom, a gente pode pensar da seguinte forma. Como eu disse, o selante de silicone, ele, em relação à resistência aos intempéries, a gente tem expectativa de vida maior que 50 anos. Poxa, legal. Caramba. Só que a gente tem que lembrar, como a gente já disse, que não é só intempéries que vai dar durabilidade. A gente tem vários outros fatores, né? E por isso que uma especificação bem feita, um projeto bem feito, uma boa aplicação, né? E a manutenção preventiva, ela é o que vai cuidar para que dure, né? A fachada, se é fachada, é 40 anos lá na norma de desempenho. Sim. Não é isso? Então, se é uma área de 20 anos de piso, sei lá, uma laje, uma garagem, uma área, um pilotis que tem uma junta, você tem que entregar 20 anos, né, mínimo, manutenível com quebra. Então, o que acontece? Você tem que ter tudo isso muito, muito bem embasado. A gente ainda não tem cálculo de VUP para, né, VUP, vida útil de projeto, para selante. Apesar de que eu já vi gente escrevendo VUR para selante. Eu também já vi. Não posso... Não, tudo bem, gente, não é uma crítica, por favor. Não é não. É porque eu ainda não conheço essa metodologia para isso. Mas o que eu posso dizer por histórico é que selantes podem durar mais de 50 anos. Neste caso de silicone. Não é, gente, nada em relativo à fábrica. Eu quero deixar claro, porque não é o fato de eu trabalhar com selantes de silicone, porque eu também trabalho com selantes orgânicos, né? Poliuretano, híbridos e tal. Mas a gente sabe que isso existe, isso é comprovado pela história. Não é por catálogo, por fotinho, por slide, por vendedor. Né? Isso está comprovado por história e em situações muito adversas, que é colagem. Né? Com selantes com colagem estrutural, como a gente disse antes. Que é muito mais sério. Não pode cair o vidro. Meu Deus, me livre. Meu Deus, né? Você pensa que obra... Cai na cabeça de um lá, mata alguém. Obra de 1971 tá lá até hoje. Olha aí. Entende? Histórico de obra. Histórico de obra. Então isso é muito legal. Sim. Agora, todos os selantes vão durar 50 anos? Inclusive os de silicone? É isso que a gente falou. Precisa ter esses parâmetros muito bem certinho. Então aí o que a gente vai falar fabricante, de quanto em quanto tempo você indica que seja feita uma vistoria
vamos colocar só no olho, né? Visual, aquela questão que vai passar e tal. Aí o fabricante vai falar 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? O teste de adesão de campo, que é aquele que a gente faz pós-aplicação, depois da cura, como a gente disse. Precisa fazer? Muitas vezes o fabricante vai recomendar para o selante que ele vendeu que faça o teste de arrancamento ou o teste de adesão de campo, que é esse que eu falei, você corta um pedacinho e depois que você fez, passou, você recompõe com o próprio selante. Né? Então o cara que vai fazer, ele já tem que estar com um tubinho. Então isso tem que estar no manual de uso e operação. Então olha aí, olha aí. Manutenção, muito bom. E aí o que me chama mais atenção, e aí como vocês falaram sobre educar o mercado, é que a consultora não me pergunta isso. Eu que tenho que contar. E às vezes eles nem acreditam, né? Porque às vezes falam, mas precisa mesmo, Luiz? Tudo Entendeu? isso? É porque o pessoal confunde muito questão de garantia legal, garantia comercial, com durabilidade, VUP e etc. Confunde tudo. termos. Cara, garantia legal é uma coisa muito diferente de vida útil de projeto. Vocês sabem muito bem disso. Sim. E além de tudo, existe ainda garantia comercial. Exemplo, o fabricante que eu trabalho, ele para alguns sistemas, ele pode dar até 20 anos de garantia da vedação. Pô, muito legal. É muito lindo isso. Aí, claro que é se. 20 anos, se. Entendeu? Aí vai ter lá algumas coisinhas para ser cumpridas. Claro. Né? No caso específico dessa garantia, ela é uma garantia até que exige muito pouco de manutenção. Realmente, ela é mais visual, não tem muita coisa para se fazer. Mas, gente, nós estamos falando de algo que demanda engenharia, entendeu? Com certeza. Não é aplique, compre e ganhe. Tem gente que acha assim, então quer dizer que eu comprei o produto, ganhei 20 anos. Não, gente. Precisa de projeto, precisa ter a especificação, precisa de cálculo. Dimensionamento de junta. De junta. Entendeu? Então não é uma coisa assim, compre e ganhe. A compra que aplica de qualquer jeito lá, 20 anos, está garantido. Porque o cliente, na hora que você fala que existe um programa de garantia, e não é um fabricante, não é só o que eu trabalho, não. Outros fabricantes também promovem garantia. Mas isso é uma outra coisa a se conversar. Agora, em relação à expectativa de vida útil, a gente acredita que para selante não tem garantia agora na 17170 mudou, né? Era 1 ano selante, acho que agora foi para 3, se eu salvo engano. Até tô precisando olhar, tô por fora, né? Nós estamos... Eu também. A gente vai fazer um podcast com o Emílio sobre isso. Vou assistir. Vou assistir. O Emílio? Com o Emílio, O Emílio, então você fala aí pra gente de selante, viu? Você fala também, quanto que foi. Mas lógico que eu vou ter que pesquisar isso antes. Mas, enfim, então, poxa vida, o selante tinha garantia de 1 ano e agora é 3, então isso é muito pouco. É muito pouco. Então, abaixo da garantia legal, eu não lembro se foi para 5, mas de qualquer forma é muito baixo. A vida útil do projeto, ela precisa ser razoável. Tem uma construtora que ela é muito polêmico, mas ela colocou no manual dela troca do selante 3 anos. Caramba. De todas as esquadrias. Nossa. Bastante, Polêmico. né? Porque troca. Imagina. Não, claro que troca-se. Ah, tá. Tá. Mas, cara, não dá para pensar em trocar. Porque se ela está colocando isso, significa que o selante que ela está colocando, ele tem uma tendência a falhar em 3 anos. Ninguém escreve isso. Não. À toa, né? À toa. Entende? Ou tem um histórico, né? Um histórico, não, claro que existe do histórico material, de assistência técnica. Mas no material que está usando. Mas você pode controlar o material. Até certo ponto. E o projeto. Né? O material e projeto e sistema, como a gente sempre fala. Você pode virar e falar, não, gente, eu preciso de um sistema que me atenda em X anos. Mas não é o que a gente viu nesse caso dessa consultora. Tem consultora que procura a gente e fala assim, eu quero que uma manutenção corretiva, né, claro, né, devido às manutenções, ocorra com 10 anos ou 8 anos. Maravilhoso, a gente vai trabalhar para isso. Sim. Só que aí que está o ponto, o fabricante não vai projetar. Não. Exatamente. Entende? O fabricante ele vai até o limite da responsabilidade. Ele vai atender uma especificação. Quem faz a especificação, né? Aí falta projeto, história. gente, falta projeto. Então ainda as consultoras estão patinando ainda muito nessa questão. E eu vou falar para vocês que em junta de fachada, não é ainda, pelo meu histórico de obra, não é o principal ponto. O principal ponto é a esquadria. É onde o negócio dá BO demais. Sim. É isso, o pessoal não... É o que eu tava falando antes, o cara usa melhor vidro, melhor acessório, né? E economiza na o vedação. Mais barato, o que achar na prateleira. Mas eu acho que é mais desinformação do que economia. Pode ser. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não imaginar, porque assim, o cara vira e fala, não, selante é tudo igual.
Não, usa um É só pra PU40. vedar ali. Até por conta do que a gente tem no varejo, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, todo mundo tem pânico do silicone de box, beleza. E eu vou dizer que muito em breve vai ficar em pânico com o tal do PU40. Não, PU40. PU40. Porque é um nome que ficou forte. É o próximo Bombril. Porque ele virou multiuso, né? O que é PU40, né? PU40 é um material que o pessoal acredita que tem uma dureza, né, superficial, de 40 na escala específica Shore. É isso que eu ia falar, dureza Shore. Que significa o que para uma fachada? Muito pouco. Exatamente. Com piso já seria algo mais relevante. Mais relevante, porque daí a gente tem isso aí, concordo plenamente. Mas porque eu sempre tenho... Só que, gente, para eu conseguir essa dureza, eu posso conseguir ela de várias maneiras na hora de fazer o bolo, entendeu? Sim. E aí o que a gente percebe, por exemplo, na linha que eu trabalho, eu tenho 2 PU40. Caramba. Não PU40 de varejo, tá? Mas eu tenho um que pode ser aplicado para varejo e tem um que é mais técnico. E aí eles são completamente diferentes, mas ele tem a mesma dureza. Olha só, tá vendo? Entendeu? Não quer dizer nada, então, PU40, né? Não quer dizer nada. A gente tem que fazer o quê? Ir lá na norma, baixo módulo, capacidade de movimentação, recuperação elástica, etc, que a norma pede. Todo e classificar. Conjunto. É isso aí. Olha pra você ver. Né? E aí, nós vamos começar a ter pânico do PU40, por quê? Porque a gente vai descobrir que ele só tem carga mineral. Nossa. Ele tem 80% de carga Meu pra Deus. baratear. Vocês já viram que tem tubo, que o tubo tá lá, aquele tubo plástico, todo mundo já deve ter visto e tal, e ele tá na metade? Já. Já viu? Você vira ele assim, meu Deus, o que é isso? Carga mineral, para dar o peso de 400 gramas, que é o que se adotou no Brasil. E o restante... Isso, a obrigatoriedade na rotulagem dos selantes é o peso. É obrigatório colocar o peso. Não é teoricamente obrigado, é boa prática colocar o volume. E a gente preenche a junta com o quê? Com peso ou com volume? Com volume. Com volume. Com volume. Tem muita coisa ainda, né? Tá que nem o Luiz falou, a gente deu o primeiro passo, a gente precisa mas de mais vários podcasts. O que tem de comprador que compra no peso não tá no gibi, viu, gente? Olha. Bom, a gente tá finalizando aqui nosso bate-papo, que foi passou rápido. fantástico. Muito legal. Né? Altas lições aprendidas. O meu Agora tem é praticar. anotações. E aí, Luiz, a gente pede para você dar um recado, né, para o pessoal que trabalha aí com selante na questão de manutenção, de aplicação. Quem especifica, quem projeta. Exatamente. Deixa o seu recado. Você deu várias dicas aí. Vou dar um recado breve, porque eu falei muito, né, mas... Já dei todas as dicas, gente. Não, mas eu falei bastante, mas assim, acho que quando a gente fala muito, as pessoas não escutam muito, não. Mas, pessoal, dê mais valor a esse material. Eu acho que é isso. Não trate ele como qualquer material, porque ele normalmente é por onde a água passa. É isso que eu posso falar. Se não sabe do assunto, procura quem sabe. Fabricante, projetista, consultor, tem muito consultor bom no Brasil, né? Projetista, tem excelentes projetistas, tem poucos projetistas de fachada, pouquíssimos. Mas temos, e muito bons. Mas fabricantes também podem ajudar. Né? Eu, inclusive, estou à disposição, não sou fabricante, né? Trabalho não sou projetista ainda nessa área, mas assim, a gente tem uma vivência, né? E eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho. Com certeza. Acho que é isso. Já ajudou bastante a gente aqui, ó. Vocês anotem. Você acha? A gente tá aqui aprendendo também. A gente não perde uma aula aqui, ó. Passa uma prova. Fala assim, preciso entender mais de estanqueidade em parede de concreto. Vamos chamar o Paulo Caraciclava. Vamos falar de junta selante, tem muito material. Vamos chamar o Luiz lá. O bom é que a gente tem vários especialistas que nos apoiam nisso. Vai aprendendo. Aprende junto, né? Com certeza, sempre. Luiz, obrigada mais uma vez, agradecemos imensamente o seu tempo, você compartilhar aí a sua experiência, o seu conhecimento, não só o conhecimento teórico, né, mas a prática, a vivência do dia a dia da obra, isso é extremamente importante. Sem dúvida. Né, faculdade nenhuma ensina, né? É na obra que a gente aprende. Isso é verdade. Então, só tenho a agradecer mais uma vez e sabe que pode contar com a gente. Com certeza teremos próximos. Sim, né, Gi? sim, com certeza. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais para seguir ou para seguir a Dalminas, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês? @Dalminas é o Instagram da Dalminas. Acho que lá já consegue ver bastante coisa. Dalminas com 2 L's. Legal. Né? Já consegue ver um pouquinho sobre selante, nosso trabalho. A gente
né, mídia social, rede social, a gente acaba tendo que postar muito vídeo, falar. Sim, Isso é A gente legal. fala de outros materiais também, mas o Celante está como há 32 anos a Dalminas Vocês são existe, a gente especialistas trabalha ali, há 32 anos com o Celante, então vai ter bastante conteúdo. Show de Isso bola, aí. show de bola. Gi? @engenheira Engie, Gisele Azevedo. Gisele com I. Isso aí, pessoal. Sigam também @menezesma, @impersolutions e principalmente @engenheiras notáveis. Siga aí no Instagram, nos canais, no YouTube, nas plataformas, Isso né? aí, gente. de Spotify, Deezer, Amazon. streaming. Estamos em todas. Se possível, assista, né? No caso do Luiz, é muito legal. Quem tiver oportunidade aí também de assistir o vídeo, porque é altas dicas aí com as amostras, né? Com as demonstrações. Então, também fica a dica aí pro pessoal que estiver ouvindo, vai lá depois e dá uma olhadinha no vídeo, que vai agregar bastante. Isso aí. Muito obrigada, pessoal, por acompanhar-nos, né? Pela audiência, por estar aqui com a gente mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau.